Olá, meus amores, tudo bem? Vamos continuar estudando um pouquinho nossa matéria de história. Na nossa aula interativa, nós falamos dos encontros, que houve entre o povo europeu português, de uma forma específica, e o povo indígena, em especial os povos indígenas que pertencem ao tronco linguístico Tupi-Guarani, principalmente os tupiniquins, porque viviam de forma geral no litoral do Brasil, que foi o primeiro lugar a ser conhecido por esses portugueses. Então, quando você tem encontros de povos, você consequentemente tem esse encontro cultural. Tem aspectos, costumes que pertencem a um povo e que não pertencem ao outro. Hoje a gente tem a visão que essa diferença cultural é uma diferença rica e precisa ser preservada e respeitada. Mas na era da colonização, no tempo da colonização, infelizmente não era esse pensamento. Então você começa a perceber que os portugueses eles fazem um movimento de catequização dos indígenas, primeiro para ensinar a religião, que era uma religião oficial de Portugal, que era o catolicismo, depois para ensinar a língua e assim começar a retirar os indígenas da vivência de sua cultura. Mas os indígenas, mesmo com toda essa tentativa dos portugueses, continuaram a vivenciar a sua cultura. O que a gente já sabe que gerou um conflito a essas comunidades e esses povos. Mas agora nós vamos entrar numa nova unidade, onde a gente vai conseguir perceber como foi a exploração e a passagem de Portugal para cá, de uma forma onde o Brasil vivenciou seu primeiro momento que nós estamos estudando, que é o momento colônia. O Brasil tem 3 momentos na história onde ela tem as suas diferenças, que é Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. E a gente começa a estudar agora de forma específica, após a chegada dos portugueses aqui, após eles decretarem a sua posse, naquele gesto de fincar a bandeira, decretar a sua posse sobre esse território, mesmo já tendo um povo nativo, eles assumem esse território como deles e nós começamos a vivenciar uma história de colônia, onde esse povo nativo é forçado a trabalhar para esses portugueses, primeiro pelo escambo, onde eles trocam objetos sem valor em troca do trabalho, e depois pela escravidão. E a gente vai começar a perceber como foi isso. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não tinham dimensão do território em que eles estavam. Primeiro imaginaram que era uma foz, que era um caminho de um rio. Depois, ao aportar aqui, a colocar seus navios e pisar em território, em solo brasileiro, eles acreditavam que nós éramos uma ilha, tanto que um dos nomes foi Ilha de Vera Cruz. Só que eles começaram a conhecer esse território. Lá no 4º ano, a tia Cris tinha uma mania, para dar um exemplo a vocês, de quando a gente vai na casa de alguém. Vamos dar um exemplo. Tia Cris é visitante e vai na sua casa. Quem conhece melhor a sua casa? Você, que é morador dessa casa, ou eu, que sou visitante? Você, né? Se você quiser me levar para conhecer um lugar específico, você fala, tia Cris, esse aqui é meu quarto, esse aqui é o banheiro, essa aqui é a cozinha, você vai me apresentar a sua casa, porque você conhece ela muito melhor do que eu, que você é apenas uma visitante. Então agora nós vamos imaginar isso em território brasileiro, que até então nem se chamava Brasil e nem era um país. Quem conhecia essa terra eram os seus moradores nativos, que já tinham uma história, que já tinham um costume, que já tinham uma cultura que preservava essa terra. Porque algo que ficou admirado para os portugueses é como os indígenas preservavam essa terra, como eles cuidavam da natureza. Porque diferente do pensamento português, o objetivo dos indígenas era cuidar da nossa natureza, pois sabiam da importância que ela tem na sua sobrevivência. Já os portugueses não pensaram muito assim. Eles queriam lucrar em cima desses recursos naturais, ganhar dinheiro em cima desses recursos naturais, E aí, eles não entram em conflito com esses indígenas, muito pelo
contrário, nos primeiros anos eles encantam esses indígenas e permitem ser encantados pelos costumes e valores desses povos. Só que ao passar do conhecer esse território, eles viram que nós não éramos apenas uma ilha, assim, uma grande terra, um grande conjunto de terras. E tanto que o nome muda, passa de ser ilha para terra, terra de Santa Cruz. E aí quando ele percebe esse tamanho território, os indígenas vão apresentando o seu costume e eles descobrem uma grande riqueza que foi o pau-brasil, começa de forma mais efetiva a exploração dos nossos recursos naturais. E aí você tem aí um desgaste e uma devastação, principalmente ambiental. Nós hoje, o pau-brasil, ele é uma árvore extinta. Ele é uma árvore que precisa de preservação, principalmente numa vegetação nossa, que é a Mata Atlântica, né, que pertence à nossa região. Foi totalmente devastada esse pau-brasil. Aquilo que era comum de se encontrar em território brasileiro se tornou raro, devido ao tamanho da devastação que nós sofremos com esse enriquecimento que o povo português obteve a partir da extração do pau-brasil em território brasileiro. Quando eles percebem essa riqueza, o rei de Portugal manda para cá a outros navios, outros portugueses, que são chamados as expedições exploradoras, que vêm agora com o objetivo de conhecer ainda mais esse grande território e descobrir quais são as riquezas que esse território tem. Quando outros países europeus percebem que os portugueses estão lucrando em cima dos recursos naturais daquela terra que até então era desconhecida, os olhos começam a se voltar para o território brasileiro, que foi o caso da França. A partir do momento em que eles percebem que os portugueses descobrem aqui o pau-brasil e que ela é uma madeira valiosa tanto para sua venda quanto para a realização de móveis que posteriormente serão vendidos, e também pelo miolo que produz uma tinta que para o comércio é valiosa, eles começam também a querer vir para o Brasil. E aí, o povo português, os colonizadores que já decretaram que essa terra era deles, não concordam. E eles mandam outros navios com outras expedições. Só que agora o objetivo não é explorar, já tinham pessoas para isso, já tinham expedições com esse objetivo. O objetivo agora será proteger. Eles querem proteger aquele território que eles decretaram posse, que estão descobrindo a sua riqueza, que nenhum outro país pode chegar aqui. E para isso, eles construíram os fortes, que foram aquelas construções na praia, né? Que nós estudamos no 4º ano, a gente viu várias imagens que ficam ali ao torno do litoral, em pontos específicos para visualizar os navios que chegavam. E quais navios eles deixariam, né, ancorar e quais eles não deixariam. E além disso, vem essas expedições aí, guarda-costas, que é com o objetivo de proteção nesse território. No entanto, o interesse de vários países europeus começam a crescer em cima desse território. E os portugueses começam a observar que só as expedições guarda-costas, só os fortes construídos posteriormente, seriam muito pouco para proteger aquele território de novos invasores. Porque vem França, vem Holanda e vem demais outros países que a gente vai ter o prazer de estar estudando. E eles mandam outras expedições, que são as expedições colonizadoras, que é um dos objetivos de formar ali comunidades, de plantar, de construir casas, para que as pessoas possam perceber que essa colônia está sendo povoada e que esse território já tinha dono que pertencia ao governo português. Bom, a tia Cris aqui resumiu um pouquinho
do que está lá no nosso livrinho de história, na página 52 e 53. Vamos lá, abre esse livrinho, né? Vamos começar a estudar um pouquinho mais sobre esses detalhes que a tia Cris já conversou com vocês.